Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia maravilhoso aqui na nossa expedição Caminho dos Incas. Hoje o 9º dia de expedição, hoje nós vamos visitar o Vale Sagrado. Então paramos aqui numa vilinha aqui, né, umas lojinhas. O pessoal aqui, ó, com a ilhama, eles param aqui para poder tirar foto. A ilhama, um bichinho bem dócil, bem tranquilo. Eles param aí, 10 soles uma fotinho com uma ilhama. É brincadeira não, quase R$18. E hoje a gente vai realmente descer para o Vale Sagrado, na cidade de Cusco ainda estamos em Cusco. E vamos explorar hoje um pouco mais sobre essa cidade aí. E você, já agradeceu hoje? Acordou, tá com saúde, tá bem? Se não agradeceu, agradeça. Obrigado, céu, terra, fogo, água e ar, sol e lua que me ilumina. Bora, segue nós aí no canal, que hoje vai ter bastante coisa interessante. Pois bem, estamos aqui em cima, né, num ponto de visualização aqui do Vale Sagrado. Olha que coisa incrível, que lugar incrível, fantástico. Comunidade lá embaixo, né? Eles fazem muita plantação de milho, né? Pode ver ali. O milho aqui para os incas é fundamental, né? Como aquele roedorzão que eu filmei na última, que eles chamam de cuy, junto com a alpaca, realmente era a fonte de alimentação do povo andino, né, do povo inca. Ontem eu provei esse tal de cuy. Confesso a vocês que realmente eu não gostei, uma carne muito forte, né, um sabor realmente muito forte. Não consegui comer, né? Até ia tirar foto, mas acabei esquecendo de tirar foto. Realmente é um ratão grande, né? Se olhar parece um rato grande. Meio que parente da nossa paca aí no Brasil, né? O roedor também. Embora a paca aí no Brasil está em muita evidência, né? Eu iria mandar uns desses aí, uns cuy, lá para o Palácio do Planalto também, para eles poderem comer. Se bem que o cuy aqui não está protegido pelo Ibama, né? Aqui não existe o Ibama. Você pode comer cuy à vontade aqui. Então, eu, sinceridade, não comi um cuy aqui no Peru. Eu experimentei um cuy. Mas é isso. Esse é o Vale Sagrado. Olha que coisa incrível, essa formação aqui de montanhas, né? Tudo isso aqui foi formado, como eu já expliquei, com a elevação do nível dos mares, né? Olha só o tamanho disso. Nós estamos aqui a 3.800 metros de altitude. Então, realmente é um lugar incrível. Eu fico sempre falando, imaginando isso aqui à noite, né? Como deve ser o céu aqui. Embora o clima aqui é bastante instável, né? De manhã estava muito frio, agora já abriu um solzinho. Tá gostoso, mas à tarde também a temperatura cai bastante. Então, mais um pedacinho aqui de Cusco, em direção ao Vale Sagrado. Vai ter mais, hein? Daqui a pouco tem mais. Segue a gente aí no canal. Coisas incríveis aqui do Peru. Estamos aqui no sítio arqueológico de Pisac. É, cada lugar mais bonito que o outro, né? Para quem gosta da natureza, né, viver na tranquilidade, eu acho que aqui seria um dos bons lugares para se escolher para viver. Aqui não tem muito progresso, mas também não tem estresse. São escolhas que a gente faz. Como disse, se você quer uma vida pacata, uma vida calma, uma vida tranquila, é pra cá que tu tem que vir. Agora, se tu quer consumo, né, quer o capitalismo, quer o estresse, quer a correria do dia a dia, ficamos nas grandes cidades. São escolhas. Muita gente não quer isso aqui, quer só vir visitar. Também morar não deve ser muito fácil não, né? Tem os seus prós e os seus contras. Aqui são escolhas. Talvez essas pessoas que aqui estão não conheçam outras partes do mundo também. Nasceram, estão vivendo aqui e vão morrer aqui.
Mas é um lugar mágico, incrivelmente mágico, né? Vasilhaminha ali, pastando de boa, fornece a lã, fornece a carne, né? Ai, tá lindo aqui também. E é o modo de vida deles. Comendo os cui, comendo as alpacas, comendo lhama e vivendo em perfeita harmonia com a natureza. Olha o guia chamando. Tem mais coisa depois para mostrar, hein? Essa aqui é só a entrada do parque. Interessante mostrar para vocês aqui como era a formação deles. Vou dar um zoom aqui, mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o alto da montanha. Eles destinavam esses espaços para as oferendas e para as religiosidades, entendeu? E aqui depois você começa a ter a parte média deles, que eles usavam para agricultura. Então aqui eles cultivavam o milho, a batata e outros produtos agrícolas que chegaram das Américas. E lá embaixo era a parte urbana, incrível, né? Lá embaixo era a parte urbana onde moravam os incas. Então eles dividiam muito bem as montanhas, né, entre a parte urbana, obviamente ali até perto do rio, próximo do rio, por causa do abastecimento de água, a parte média para agricultura e destinavam o topo da montanha para a religiosidade e as oferendas, que eles não chamavam de sacrifício, né? Então, quando eles ofereciam as crianças de 5 a 10 anos para os deuses, eles falavam que eram oferendas. Então eles abriam as crianças, né, depois de morto, chá de ayahuasca, né, que era a anestesia deles na época. Então as crianças tomavam muito o chá de ayahuasca para que elas ficassem anestesiadas, para não sentir dor na hora do sacrifício. Depois abriam, tiravam todas as vísceras, queimavam e mumificavam. Essa é a história dos Incas. Agora a gente vai percorrer toda essa trilha aqui para ter mais uma visão lá de cima. Muito incrível. Isso aqui é uma energia absurda. Estamos aqui no templo de Ollantaytambo, que é o chamado Templo do Sol, construído pelos Incas. Hoje já tem um vilarejo. Agora eu vou aproximar um pouco, dar uns zoom lá. Vocês vão ver uma estrada. Essa estrada leva até Machu Picchu. Leva-se 4 dias para percorrer essa trilha. Daqui da onde nós estamos até Machu Picchu. Construir um estádio de futebol, que aqui é o Ollantaytambo. Ali já é a vila, né? Já é a vila. Já tem agora já uma cidade formada. Essas pedras aqui foram trazidas pelos Incas. Subindo esse morro, vocês conseguem tentar imaginar o que seria isso? Aqui, ó, construíram as casinhas que serviam de ponto de vigilância. Olha lá. Esse aí de onde eles avistavam todo o vale. Esse é o Templo do Sol. Esse é o Templo do Sol. Deixa eu virar devagarinho. Agora sim, lá embaixo. Onde tá a galera lá? A cidade, essa imensidão de vale. Deixa eu diminuir aqui para a gente ter uma dimensão. Essa imensidão de vale. E agora mais um zoom. Vocês vão ver aquelas construções ali no meio das rochas. Ali eles guardavam seus mantimentos, a colheita. E um terremoto de 1950 destruiu basicamente quase tudo que tinha ali. Veio tudo abaixo. Terremoto. Porque aqui acontece um terremoto a cada 300 anos. Né? Diz que teve um em 1350, depois teve um em 1650 e depois teve outro em 1950. Então o próximo terremoto aqui já está agendado. Em cima também eu vou falar para você que falta o ar. Inacreditável a gente subir tudo isso aqui. Então nós estamos a quase 4.000 metros de altitude. E por aqui hoje a gente encerra
Nosso 9º dia de expedição. Tem mais um, mas confesso para vocês que não vai dar não, viu? Cansou? É isso. Segue aí no canal aí para acompanhar o vídeo completo. Eu achei que tinha terminado, mas não terminou não. Subimos aqui até um sítio arqueológico de Morai. Olha só que coisa incrível, coisa fantástica. 4.000 metros também de altitude. Isso aqui era um experimento dos Incas. Eles fizeram todo esse trabalho aqui para fazer experimentações agrícolas. Então veja que é em círculo, até para que quando chovesse, reter um pouco da água, para que a água não escorresse tanto. É até um sistema de drenagem, existe um sistema de drenagem. Embaixo é areia, em cima terra fértil, e aí essas pedras faziam um trabalho de drenagem. Olha só que coisa incrível. Então eles plantavam batata, por exemplo, no primeiro nível, depois ele aclimatava ela no segundo, no terceiro, no quarto, até para que ela realmente fosse ganhando corpo e força, e aí depois daqui eles levavam para todo o Império Inca. É uma coisa incrível saber que esses povos há quase 1000 anos atrás já tinham toda essa técnica, né? Hoje é muito maquinária, muita coisa, mas eles, vocês imaginam, era tudo quase que na mão isso aqui. Então vejam o trabalho hércules que eles não faziam aqui em todos esses templos que a gente acompanhou e viu. É isso. Então aqui hoje a gente termina a excursão em Cusco. Tá muito frio, aqui é muito alto, tá frio, deve estar batendo agora aqui uns 2 graus. Muito frio. E aí a gente encerra o dia, vamos pro hotel tomar uma sopinha quente e amanhã pegar o trem para Machu Picchu. Mais um pouquinho de história. Vejam vocês, naquelas montanhas, dá para ver os buracos. Vou dar um zoom maior aqui para a gente ver os buracos. Vejam, ali a parte de cima da montanha, quase toda com buracos. O que são esses buracos? São um cemitério, é um cemitério Inca e os mortos eram enterrados aqui. E como os Incas usavam muito ouro, principalmente os líderes, né? Quando os espanhóis chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi realmente saquear o cemitério. Então aqui foi encontrado aproximadamente 2.700 Incas enterrados. Veja que a parte de baixo permanece intacta, como era lá em cima. Eles enterravam e ficava coberto pela vegetação. Os espanhóis descobriram, fizeram uma escavação, né, bem típica para saquear todo o ouro dos Incas. Isso lá por 1400 e alguma coisa, 1500 por aí. Esse é um pouquinho mais da história. Então, como eu vi, lá são 3 estágios, né, que vocês viram. Eles tinham o estágio religioso, o estágio médio da agricultura e a parte urbana. Então era assim que eles viviam. Quando morriam, eram enterrados aqui na montanha. Mas os espanhóis foram mais ligeiros, acharam, saquearam tudo. E aí é legal a história porque quando os espanhóis chegaram aqui, chegaram com aproximadamente 200 espanhóis, né? Caravela, na época, não cabia muita gente. E os Incas eram mais de 30 mil. E como é que 200 homens conseguiram subjugar quase 30 mil pessoas, né? Obviamente que os Incas não tinham arma de fogo, principalmente, né? Nem cavalos. Os espanhóis chegaram com armas e cavalos. E o gozado é que nessa época os Incas também estavam divididos. E muitos Incas se associaram aos espanhóis, porque não gostavam do modo de alguns líderes, né? Alguns Pacha governavam. E aí se aliaram aos espanhóis, então facilitou a vida dos espanhóis. É o famoso dividir para governar. É como hoje, né? Trazendo para os dias de hoje, nós temos um governo totalmente dividido e eles querem dividir cada vez mais para tentar continuar governando. Por isso, né? Vai aqui uma reflexão agora, né? Já falei que eu estou aqui numa missão espiritual, não quero falar de política,
Mas é hora também agora da gente se unir, principalmente a direita, para tentar tirar esse mal que nos aflige aí no Brasil há mais de 20 anos, que é a esquerda. Então, se a direita não se unir, isso vai um recado aqui, né, para os políticos aí de direita, que não adianta querer brigar entre nós, porque o inimigo é o outro, né? Não somos nós. O inimigo do Brasil hoje todo mundo sabe quem é, não é? Então, cabe aos políticos de direita se unirem, né? Não se dividirem, não se degladiarem, não se separarem, porque se a direita também se dividir e alguns se unirem à esquerda, provavelmente a gente não vai vencer essa batalha de novo. Fica só uma reflexão. É isso. Vamos para mais. Depois tem mais história e mais paisagens. Abraço.